como você está? Este é o 10% mais, um espaço dedicado à saúde mental, comportamento, longevidade, assuntos necessários e presentes no nosso dia a dia. Hoje a conversa é sobre algo que atravessa todas as áreas da nossa vida, a comunicação. E para refletir sobre como se comunicar melhor e, consequentemente, viver melhor, recebemos a fonoaudióloga, professora, doutora e minha amiga Leni Quirilos, referência em comunicação. Leni, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Abigail. Uma alegria, um prazer muito grande estar aqui falando com você nesse produto que você oferece para as pessoas de uma forma tão positiva. Estou por dentro e acompanho aí o 10% mais de outros carnavais, já tive outras oportunidades de participar com você. Parabéns pelo trabalho de excelência e pelo tanto que você contribui, minha querida. E muito obrigada pelo convite. Eu que fico muito honrada, porque eu sei que o seu tempo definitivamente é distribuído entre várias pessoas. Leni, eu queria começar a falar sobre esse assunto comunicação, que eu sei que é um assunto que você estuda muito. Eu queria saber o seguinte, né? A comunicação é um talento natural? A pessoa nasce com ele ou é possível aprender a se comunicar? Ótimo. Big, você sabe que essa é uma questão e é uma pergunta que muitas pessoas fazem e existe meio que um mito que comunicação é dom. Então tem gente que fala assim, ela nasceu com o dom da comunicação, ele nasceu com o dom da comunicação. Isso, além de ser um conceito errôneo, é algo que faz com que muitas vezes as pessoas deixem de se dedicarem a treinar e a desenvolver. Então, o que eu tenho que te contar? Comunicação é um processo bastante amplo que começa nas nossas experiências, que faz parte dos estímulos que nós tivemos na nossa vida de uma maneira geral. E nessa linha, sim, tem algumas pessoas que foram expostas mais precocemente, que tiveram modelos, que tiveram exemplos que vão ficar impregnados e melhoram o seu padrão. Só que nós todos, Abigail, sem exceção, temos a oportunidade de desenvolvermos, de apurarmos essa competência que é tão relevante e tão importante para todos nós. Eu costumo dizer, Big, que a comunicação nos ajuda a nos tornarmos pessoas mais felizes e mais realizadas. Porque quando nós nos comunicamos bem, nós geramos menos mal, nós conseguimos atingir as pessoas de uma maneira mais próxima, com mais conexão, com mais interatividade. E isso é essencial para a gente se sentir bem. Partindo do que você falou, é possível dizer, Leni, que grande parte dos conflitos pode nascer de falhas na comunicação? Sem dúvida, Big. Essa é uma observação muito clara, objetiva e contundente sobre o que acontece no nosso dia a dia. Eu costumo dizer que quando nós nos comunicamos, nós construímos percepção. Nós geramos lá na cabeça do nosso interlocutor uma ideia a nosso respeito. E isso é especialmente importante por 3 razões. Primeiro, porque é algo que acontece muito rapidamente. É já nos primeiros segundos de contato que o outro gosta ou desgosta, confia ou desconfia. Segundo, é algo que acontece de forma muito inconsciente. O outro não sabe muito bem por quê, nem como, mas ele registra uma impressão. E terceiro, assim que eu gero esse impacto, o meu interlocutor reage a mim. Ele vai me responder de alguma forma, de alguma maneira. Então, escuta só, Big, o conjunto de retornos que nós obtemos na vida depende basicamente dessa percepção. Isso traz para a gente, ao mesmo tempo, uma baita responsa, porque assim, não dá mais para você dizer, puxa, eu fui lá apresentar o meu projeto, pedi a colaboração do outro e tudo mais, acho que ele estava meio de mau humor, não assimilou muito bem, você não pode mais falar isso,
Só que, por outro lado, isso traz uma grande autonomia, porque nós percebemos que somos nós os responsáveis em gerarmos o impacto que a gente está buscando. Isso é fato. Então, quando a gente fala de uma maneira geral da nossa convivência no mundo, a gente leva em conta que é essencial que a gente consiga conquistar retornos colaborativos. Para qualquer coisa, Big, que eu vá fazer na minha vida, pessoal, profissional mais ainda, eu vou precisar da colaboração do outro, da boa vontade, da participação ativa do outro. Então, quanto mais eu desenvolvo a minha comunicação, mais eu consigo obter esse retorno. Quanto menos consciência eu tenho de como esse processo se dá, mais eu vou gerar mal-entendidos, conflitos, situações de confronto. E o mundo que a gente vive hoje predispõe muito a esse tipo de equívoco, porque nós estamos aí mergulhados num mar de informações, estamos absolutamente intoxicados com a quantidade de coisas que chegam até nós, de conteúdo, de dados, de falas, de informações. Isso dificulta muito esse processo e é fundamental que cada um de nós assuma a responsabilidade de fazer bem a sua parte para conseguir gerar essa resposta mais interessante. Leni, pela sua experiência, o que mais adoece as relações? O que é dito ou o que fica calado? Nossa, que bonito, Abigail. Adorei. Olha só, a gente tem duas vertentes aqui muito fortes, tá? Eu digo a você que são dois lados que a gente deve dar bastante atenção. Começando pelo que eu digo. Muitas vezes nós estamos emocionalmente, e você entende, claro, super bem disso, predispostos a entregarmos algo de uma maneira mais confusa, ou estamos com mais má vontade, ou estamos nos sentindo desconfortáveis com alguma situação de exposição. Nesse momento, é muito comum que a gente faça uma entrega impensada, que a gente, de repente, utilize recursos que mostrem para o outro esse nosso desconforto ou esse nosso desequilíbrio interno. Quando isso acontece, Big, nós vamos ter no outro respostas mais reativas. Então, às vezes, você está conversando comigo tranquilamente, você vai me fazer um pedido, você vai me pedir algum tipo de retorno de resposta, e eu, num estado emocional negativo, posso agir de uma maneira que te pareça agressiva. Posso me colocar de uma forma que, de repente, demonstre pouca boa vontade do meu lado. Isso, certamente, num processo sem consciência, de comunicação, pode te levar a reagir também de forma agressiva para o meu lado. Então, Big, aquilo que eu digo, e especialmente a maneira como eu digo, vai gerar um mal-entendido, vai fazer com que você assuma uma postura reativa ruim e a gente vai ter dificuldade de se entender. Isso vai prejudicar aquilo que eu busco como necessário de retorno da sua parte, e isso vai gerar em você também um desgaste, um incômodo, que pode se replicar para suas outras relações aí na sequência. O pobrezinho que passar perto de você depois desse processo vai te pegar incomodada, chateada comigo, brava, e pode também receber um rescaldo aí dessa tua resposta mais agressiva para o meu lado. Então veja que uma falta de vigilância em relação ao que eu digo, e especialmente em relação à forma como eu digo, pode trazer em cadeia uma série de mal-entendidos, de incômodos, de mal-estar, que certamente vão afetar a minha saúde mental, a sua saúde mental e a saúde mental de quem estiver passando aí pelo nosso ambiente. Agora, quando a gente considera o que não dizemos, aqui a gente também tem um ponto que eu considero essencial.
Às vezes, a gente gera mal-entendido, às vezes, a gente se vê diante de uma situação que nos parece negativa. E quando a gente tem a oportunidade de falar sobre o que acontece, nós trazemos, em primeiro lugar, uma grande clareza para a nossa percepção. Então, veja, eu costumo dizer, Big, que a fala é terapêutica. Na medida em que eu sinto algo e sou capaz de verbalizar aquilo que eu estou sentindo, eu consigo organizar a minha emoção, eu consigo regular a minha emoção e o meu ambiente. Então, o não dito muitas vezes dificulta a minha autopercepção do que está rolando, tá? E eu devo ter isso como meta, procurar observar a minha emoção, entender o que ela está me sinalizando e verbalizar, falar sobre isso. Nós sabemos que a emoção é terreno do sistema límbico e a gente tem pouco acesso ao controle do sistema límbico. A emoção vem de movimento, né, de emotion, ela nos mobiliza e ela nos leva muitas vezes a atitudes ou a ações impensadas que podem trazer consequências desastrosas aí para a nossa vida. Quando eu olho para a minha emoção, quando eu identifico o que eu estou sentindo, e principalmente quando eu identifico qual necessidade está me faltando, quem assume o comando dessa situação é o neocórtex, é a área nobre do meu sistema nervoso. E com isso, eu consigo regulação. Eu consigo olhar para a situação e fazer uma escolha de atitude. Minha atitude passa a ser responsabilidade minha, passa a estar no meu domínio. E quando eu me coloco num comportamento mais proativo, aumenta muito a probabilidade de acerto, de eu me colocar bem. Por outro lado, aquilo que eu deixo de dizer para o outro pode ficar dentro de mim como um incômodo que muitas vezes naquele momento eu não soube explicitar e pode eventualmente, Big, condenar aquela relação a um conflito, a uma situação que, se eu puder me colocar, facilita a compreensão e facilita o entendimento. Então, eu compreendo que as duas pontas dessa história, o que é dito e que deve acontecer com cuidado, com consciência, e o que não é dito, pode complicar e trazer conflitos e confrontos facilmente compreensíveis e negociados quando eu consigo verbalizar e quando eu consigo externar aquilo que eu estou sentindo. Leni, te ouvindo, eu estou me lembrando de alguns encontros que tivemos e do que as pessoas, claro, admiradas pelo que você fala e também encantadas pelo seu tom de voz. O que eu quero te perguntar, o tom de voz, às vezes ele pode comunicar mais do que as palavras? Nossa, sempre, Big, e muito, tá? Tem até um dito popular que fala algo como 10% dos conflitos são fruto de um choque de ideias e 90% do uso errado do tom, tá? É um senso comum aí, é algo que as pessoas citam e colocam. E, na verdade, isso traduz uma grande verdade. Veja, eu disse que a gente constrói percepção pela maneira como nós falamos. O que constrói essa percepção, Big, é o resultado de um trio de recursos. Nós temos um grupo relacionado ao que nós chamamos de recursos verbais. Aqui a gente está considerando a escolha da palavra e a gente está considerando a forma como nós organizamos as mensagens. Tem um segundo grupo, que é o grupo dos recursos não verbais. Aqui nós estamos considerando a imagem de uma forma ampla. Então, a postura corporal, o gesto, a expressão do rosto, o direcionamento do olhar. E tem um terceiro grupo, que é o grupo dos recursos vocais. Aqui, nós estamos considerando o modo como nós falamos.
estão aí a velocidade de fala, a maneira como eu articulo, o volume que eu utilizo e o tom da minha voz. Então, você está fazendo referência a um grupo de recursos que tem um impacto no processo geral de comunicação da ordem de 38%. Esses são dados de uma pesquisa clássica na área de comunicação, Big, realizados pelo Dr. Mehrabian, da Universidade de Los Angeles. É uma pesquisa que foi mega mal interpretada. Até no nosso livro, no Escute, Expresse e Fale, o Milton Jung traz toda uma explicação sobre esse estudo e essa pesquisa e como ela foi mal interpretada. Por quê? Ele traz uma porcentagem de impacto de cada parte desses grupos de recursos. Para você ter uma ideia, o grupo dos verbais, que tem a ver com a escolha das palavras e com a forma de organização da mensagem, tem um impacto merreca só de 7%. O grupo dos não verbais é o grupo de impacto maior. Eu costumo dizer que a comunicação não verbal é a nossa comunicação mais ética, porque é aquela que a gente menos tem oportunidade de interferir. Ela impacta 55%, mais da metade. E o grupo dos recursos vocais impacta 38%, que tem a ver com esse modo como eu falo. Agora, a pesquisa do Mehrabian avaliou o impacto de cada fatia dessa história, considerando situações onde há incoerência, onde há falta de harmonia entre os recursos. Por exemplo, se eu chego para você no início da nossa conversa e te falo assim: Big, eu estou muito agradecida e eu estou muito feliz de estar aqui, participando do 10% mais. Você vai falar, eu, hein? Tá doida? Olha a cara de desanimada que essa mulher está. Você não vai acreditar, porque o não verbal grita mais alto do que o verbal. Eu costumo dizer que o grupo dos recursos verbais foi o que chegou por último no nosso desenvolvimento de comunicação. Quando nós nascemos, nós não sabíamos falar absolutamente nada, mas nós já nos comunicávamos, por exemplo, por meio da expressão do nosso rosto, por meio do jeito como nós chorávamos. E papais e mamães mais atentos conseguiam identificar se aquele choro era de dor ou era de manha, por exemplo, tá? O verbal foi o que chegou por último no processo de comunicação. E ele foi fruto, Big, de aprendizado formal. Eu tive que ter alguém falando perto de mim para eu aprender as palavras, tá? Como ele foi fruto de aprendizado formal e chegou por último, é o grupo sobre o qual eu tenho mais oportunidade de controle, de comando. Então, quando há uma eventual desarmonia, o verbal é o que tem um impacto mais baixinho. São os 7% lá do Mehrabian. Porque eu tenho controle. Quantas vezes, não é, minha querida, a gente segura o palavrão na ponta da boca, mas a cara de brava e o tom agressivo, a gente não consegue disfarçar, tá? O vocal, que é onde está a voz, corresponde aos 38%. E eu sou, Big, muito apaixonada por essa história de voz. Por quê? Na realidade, a nossa voz é fruto de um processo de ajustes musculares que trazem essa consequência. Então, explicando de uma maneira simples, nós temos um tubo no pescoço que se chama laringe. Dentro desse tubo tem as tais das cordas vocais. Confesso a você que quando eu comecei a estudar isso, eu fiquei muito decepcionada, porque eu tinha uma imagem mental, eu tinha uma fantasia na minha cabeça de uma imagem meio harpa. Eu pensava em algo de comprido, pensava em cerca de umas 8 cordas vocais, não me pergunte por quê, tá? E quando eu fui lá com o meu bisturi, abri o pescoço do cadáver para estudar, eu confesso a você que eu tive uma grande decepção, porque se trata, Big, de uma estrutura extremamente simples. Nós temos apenas 2 cordas vocais. Elas não são de comprido, como eu imaginava, elas são em formato de V e elas se posicionam assim, paralelas ao chão.
Quando nós falamos, nós vibramos as cordas vocais e produzimos no nível do pescoço um som que é muito débil e muito fraquinho. Se nós fôssemos mulas sem cabeça, a gente não ia dar conta de se comunicar com esse sonzinho que sai daqui. Como a gente tem essa estrutura, esse som é ampliado no que a gente chama de cavidades de ressonância. Nós temos 3 cavidades principais: garganta, boca e cavidade nasal. E o ideal é que a gente use as 3 de forma equilibrada, que é o que eu estou fazendo agora. Depois de ampliar esse som, ele é finalmente articulado na boca. E eu produzo, a partir do movimento dos lábios, da língua, das bochechas, da participação dos dentes, esse resultado final. Eu considero isso lindo porque é uma estrutura simples, só que eu consigo trazer nuances que vão espelhar e vão escancarar para você o meu estado, o meu momento emocional. Então, eu considero isso fascinante. Existem 3 dimensões que impactam nas nossas escolhas de produção de voz. A primeira é a dimensão física. Então, o nosso corpo gera um impacto nesse resultado final. Basicamente, pessoas grandes, com corpos maiores, com laringe maior, rosto maior, produzem vozes mais graves. Pessoas pequenininhas, crianças, por exemplo, produzem sons mais agudos. A segunda dimensão é a dimensão psicoemocional. Aqui, sua praia total, minha querida, as nossas características de personalidade, a forma como nós vemos o mundo, se traduz por meio de escolhas que nós fazemos. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa mais mandona, mais autoritária, é muito provável que eu assuma um tom parecido com esse. Se eu sou uma pessoa mais insegura, mais cordata, talvez eu assuma uma voz com uma característica de mais fragilidade. O meu aparelho fonador permite essas variações todas. Então, o psicoemocional tem um impacto imenso. E a terceira dimensão é a dimensão que a gente chama de sociocultural. Tem a ver com o nosso entorno, com as pessoas que são significativas para nós. Como, Big, esse trio de dimensões é muito particular para cada uma de nós, não existe, minha querida, uma voz igual à outra. A nossa voz é tão única quanto a nossa impressão digital. Ela é um sinal fortíssimo de identidade, uma grande projeção de quem nós somos. E quando eu utilizo a minha voz, eu te dou informações muito sólidas sobre essas 3 dimensões. Pelo tom que eu utilizo, por exemplo, eu mostro uma ideia de como eu sou corporalmente falando. Então, a voz da pessoa grande, a voz da pessoa mais miudinha, a voz da pessoa obesa, a voz da pessoa mais magrinha, e por aí vai. Ao mesmo tempo, eu passo para você, por exemplo, do ponto de vista psicoemocional, mais docilidade, mais agressividade, mais imposição, mais flexibilidade. E, finalmente, eu também te passo informações sobre o meio aonde eu vivo. Então, a gente identifica muito claramente a voz do cara que é ligado à área das leis, por exemplo, a pessoa que é da área da saúde, o outro que é mais voltado para a questão do cuidado, e por aí vai. Porque essas nossas relações acabam impregnando esse resultado final. É lindo, as variações são inúmeras, e certamente, a partir do momento que eu faço uma escolha inconsciente, por isso, entre aspas, né, eu passo a produzir, Big, um efeito no meu corpo enquanto eu falo e um impacto em quem me ouve. E eu posso fazer diferentes escolhas. Por exemplo, eu uso um ajuste mais equilibrado de ressonância e eu uso uma articulação mais clara, mais precisa. Quando eu falo assim, do ponto de vista de efeito, eu tenho a sensação de conforto absoluto. Eu sou capaz de falar assim por horas, que na prática é o que rola aí na minha rotina. Quando a gente pensa em impacto, quando eu falo dessa maneira com você, eu pareço segura do que eu estou dizendo,
pareço confortável na situação de comunicação, pareço envolvida, entusiasmada. Faz sentido? Uhum. Tá. Agora, minha querida, eu poderia, por exemplo, escolher falar com você concentrando um pouco mais de ressonância na minha cavidade nasal. Minha voz se alterou agora. Talvez eu pareça um pouco mais antipática, mais fútil. Eu posso falar com você, por exemplo, tirando totalmente a cavidade nasal do processo da minha produção de fala. E aqui eu pareço agora um pouco mais distante. Porque é lindo, Big. Cavidade nasal, simbolicamente, remete à afetividade. Quando você vai ninar uma criancinha no colo, por exemplo, é muito comum que você faça... Você vai cantarolar pelo nariz, nessa alusão ao afeto. Então, querida, quando eu deixo de usar a cavidade nasal, eu gero uma impressão de mais distância emocional do outro. Veja, às vezes, minha querida, isso é desejável. Imagine que você esteja numa negociação onde você já cedeu tudo que você podia, tá? Nessa hora é bom que o outro te perceba, opa, meio distante, para ele não se encorajar de ficar te cutucando a pedir coisas que você não pode fornecer, tá? Agora, algumas pessoas encarnam um determinado ajuste para todas as situações. E um outro exemplo, eu posso falar com você desse uso mais equilibrado, ou eu posso concentrar mais o foco da emissão na região da minha garganta. Veja que agora eu pareço mais séria do que antes, pareço menos animada, menos entusiasmada. Então, assim, essa capacidade enorme que nós temos de fazermos ajustes, ela é muito rica e ela nos revela para as pessoas. É quase que uma identidade de cada um, Leni? Sim, exatamente isso, Big. E ela é única, não existe uma voz igual a outra. Você sabe que a gente está em tempos aí de inteligência artificial, as pessoas estão usando vozes sintetizadas com muita propriedade, com muita proximidade da voz real. Inclusive, Big, em novembro agora do ano passado, eu estava lá no Congresso de Fono e eu entrei na CBN na quinta para falar sobre o Congresso. E um dos pontos do Congresso era essa história da inteligência artificial a serviço de pessoas que tinham problemas e perderam a fala. Por exemplo, uma pessoa que tem um AVC, um derrame, né? E perde a possibilidade de se comunicar. Eles conseguiam sintetizar a voz da pessoa por meio de um trechinho de gravação anterior dela. E essa pessoa poderia, por exemplo, redigir um texto, e esse texto seria lido com a voz sintetizada dela. Maravilhoso. Agora, eu preciso te contar uma coisa. É uma voz que remete demais, que lembra muito, mas não é a mesma voz, não é igual. Inclusive, eu gravei uma saudação, porque eu ia entrar lá na rádio, então eu gravei com inteligência artificial, eu falando a minha entrada habitual, que é boa tarde, Sardenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde a todos. Foi esse segmento. E a gente abriu a entrevista daquele dia, ou melhor, a minha participação no Comunicação e Liderança, com essa frase sintetizada de propósito, tá? E aí, a Cássia falou assim, nossa, tem alguma coisa diferente. O Sardenberg vira e fala assim, não, Cássia, é a voz da Leni. Então, assim, tinha muitas características da minha voz, mas era uma entonação diferente, uma pausa em lugar que habitualmente eu não utilizaria. E aí dá para perceber que não é a mesma coisa. Ela é única mesmo. Eu quero falar com você, me lembrei agora eu estava no supermercado um dia e o gerente chegou para o caixa e falou, e eu estava esperando para passar as coisas na gôndola, no caixa, e o caixa olhou para mim e disse assim, falou e não comunicou nada. Uau! Terminei e aí eu fiquei com aquilo, eu falei, o que é falar e não comunicar nada? Aí, a senhora viu? Ele falou tudo o que ele queria e não disse, não deixe as caixas aqui. Olha, não comunicou claramente o que ele esperava do outro. Exato. Né? Aí eu quero trazer, então, para você aquela frase que
A comunicação, então, não é o que eu digo, é o que a pessoa entende? Meu interlocutor, é isso? É isso mesmo, Big. A gente tem esse conceito de comunicação que diz o seguinte: comunicação não é o que sai da minha boca, comunicação é o que chega no seu ouvido, tá? Ou até de uma forma mais purista e científica, o que chega no teu cérebro, né? Aquilo que você identifica do que eu falei. Então, isso pressupõe algo que é essencial nesse processo. Não dá para eu me comunicar bem sem escutar, sem perceber quem é você, quais são os seus anseios, o que você precisa naquela relação de comunicação comigo. Quanto mais, Big, eu tiver dados sobre isso, ou seja, quanto mais eu estiver aberta a uma escuta empática, ativa, direcionada, mais eu consigo direcionar minha fala para atingir a sua necessidade. Você sabe que há alguns meses atrás eu fui participar de um congresso de medicina de cuidados paliativos e me pediram para dar uma palestra para os médicos. Lá foi a palestra magna de abertura do congresso e tudo mais. E a gente sabe, Big, que médicos que trabalham com cuidados paliativos têm uma necessidade muitas vezes assim super relevante de dar más notícias para as famílias. Falar com o próprio paciente de alguma doença mais importante, eventualmente de um tratamento mais invasivo, falar com a família sobre as condições daquele paciente, por aí vai. E eles temem muito isso. Você, como boa psicóloga que é capaz, claro, de até identificar por quê. O médico, quando está diante disso, ele é confrontado com a sua própria finitude. Ele está lá e escolheu fazer medicina para curar e não para aceitar o fim, entre aspas, não é? Então, eles têm uma dificuldade muito grande. E o que acaba acontecendo com muita frequência? Os caras se apoiam num discurso estereotipado, onde eu vou falar isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. E ele traz um tratado sobre a doença. E eu, na minha apresentação, busquei chamar a atenção deles, Big, para a necessidade de ouvir aquele paciente, ouvir aquela família e identificar claramente o que está motivando, o que está mobilizando, o que está deixando aquelas pessoas preocupadas ou curiosas em conhecerem. Porque quando você abre a boca e começa a trazer um discurso estereotipado, você gera uma distância com o interlocutor e certamente daqueles 100% de coisas que você entrega, talvez ele capte 10%, 12%. E ao contrário, inclusive eles adoram se apoiar em termos técnicos para criar uma certa distância emocional com o outro, né? Então, ao contrário, quando você escuta verdadeiramente, você consegue customizar e entregar exatamente aquilo que o outro precisa. Eu dei a eles um exemplo, que é quando a gente vai falar com o nosso filho adolescente sobre sexo, né? Que é uma conversa super importante, necessária. E às vezes a gente vai lá e decora e pensa numa série de coisas e usa termos, quando teu filho quer saber, de repente, uma coisa muito simples. E aí ele te questiona e você escuta, e aí você vai direto ao ponto e entrega aquilo que ele precisa. Então, a escuta, Big, é essencial. A gente saber quem é o público com quem nós estamos interagindo. Quais são as necessidades que esse público tem? O que ele espera em relação àquilo que eu posso oferecer? Qual é o nível de conhecimento que ele já tem sobre aquele tema? Então, muda muito quando eu estou aqui falando com você e daqui a pouquinho com um grupo de pessoas que te ouvem, que te acompanham, certamente um grupo heterogêneo de pessoas com formações diferentes, todas com interesse de buscarem viver melhor, que é a tua proposta. Você oferece bem-estar, você oferece alegria de vida para as pessoas, né? Alegria de viver, isso é maravilhoso. Elas têm isso em comum, mas são pessoas muito diferentes.
eu vou explicar os meus temas de uma maneira, neste momento, mais simples, para que haja uma compreensão mais fácil. Se eu vou falar sobre o mesmo tema para minha turma de pós-graduação, eu vou precisar sofisticar e fazer uma entrega numa outra condição, usando outro tipo de termos, outro tipo de construção. Então, esse ajuste, Big, ele é essencial. E se eu quero me comunicar, eu tenho que colocar a minha atenção e o meu empenho no outro. Leni, a comunicação afetiva, ela é mais afetiva ao tocar o outro? Com certeza. Com certeza. Você sabe que, assim, eu tenho levantado muito a bandeira, né, da comunicação, que eu tenho chamado de efetiva e afetiva. Entendo, Big, que é uma junção essencial para a gente ter sucesso naquilo que a gente se dispõe a fazer. Quando eu uso o termo efetiva, eu estou me referindo à minha habilidade de traduzir de uma forma simples o que eu penso, no que eu acredito, o que eu espero do outro. E eu digo que ela é afetiva quando eu consigo mostrar o meu desejo genuíno de me aproximar de você, de estabelecer uma relação de compreensão, de chegarmos ao entendimento, a uma conexão verdadeira. Quando eu somo essas duas coisas, a minha comunicação alcança um patamar bastante alto e eu consigo te atingir de uma maneira melhor, mais ampla, mais completa, mais firme, mais intensa. Eu quero dizer para as pessoas que estão nos acompanhando agora, essa conversa é com a Leni Quirilos, ela fala sobre comunicação, porque comunicação, Leni, está em todos os pontos da nossa vida. Onde quer que eu vá, ou que eu queira fazer na vida, se eu não tiver comunicação assertiva, né? É mais difícil a minha conquista. E por que eu digo isso, Leni? Eu tenho percebido, e eu queria te ouvir sobre isso, eu tenho percebido na clínica, hoje como psicóloga, um dos grandes ou o maior problema é a não comunicação direta. Então, quando alguém chega com uma queixa, essa queixa, em algum ponto, existe a falha na comunicação. Você percebe, né, na sua vasta experiência, que se a gente começa a prestar atenção na comunicação, o acerto é bem maior? Nossa, com certeza. Big, e assim, que sorte do povo que está aí sob seus cuidados, né? Porque o que me chama a atenção? Em primeiro lugar, eu te conheci jornalista, não é? Uma jornalista de excelência que fazia um trabalho impecável, que se comunicava com as pessoas com muita veracidade, com muita transparência e com muita assertividade. E você começou a estudar o outro lado dessa história. E hoje você domina, você tem o conhecimento dessas informações que são tão relevantes e que impactam esse processo de comunicação por um outro lado, que é o lado da pessoa que fala, né? Antes você era a pessoa que falava e fazia isso com maestria, entregava super bem. E hoje você auxilia aquele que fala, não é? Em todas as suas nuances. Então, eu entendo que você tem uma habilidade especial de conduzir, e mais do que isso, além da habilidade, você tem uma grande sensibilidade. Isso que você está trazendo é um conceito, assim, essencial, é uma percepção muito clara. Porque é como você falou antes, a comunicação permeia todas as nossas relações. Desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, eu interajo com as pessoas, eu tenho interações super ricas e diferentes. Eu falo ao telefone, eu falo presencialmente, eu falo online aqui, eu escrevo,
eu leio algo que alguém escreveu e por aí vai. Então, a comunicação está presente em todas as nossas relações. E nesse nosso contato com o outro, a gente precisa ter a clareza de quem nós somos, do que nós necessitamos. E eu tenho que ser capaz, Big, de transmitir isso para quem está ao meu redor, para que eu possa ter retornos colaborativos. Quando isso não acontece, a primeira sensação é de frustração, porque, puxa, eu estou deixando de ter a participação ou a colaboração do outro para algo que eu quero muito implementar, e isso vai me deixar frustrada. À medida que isso se avoluma, né, que isso começa a acontecer de forma corriqueira, eu vou trazendo uma distância muito grande do que eu almejo para a minha realização. E aí eu me sinto mal, eu sou mal impactada aí por essa percepção. Então, quando você ganha consciência sobre isso e começa primeiro a se escutar e se entender, porque aqui eu quero chamar a atenção também, Big, para aquilo que a gente chama de autofala, que é o famoso o que eu falo comigo mesma, o meu solilóquio aqui, não é? Muitas vezes, Big, a gente altera o nosso comportamento, muitas vezes nós temos atitudes inadequadas por conta de uma autofala muito rígida, onde nós nos cobramos, nós nos consideramos menos do que nós somos, nós nos criticamos internamente. Já chega o mundo, né, que às vezes dá umas chicotadas, a gente também vai lá e se auto-chicoteia, né? Então, às vezes, expressões como que a gente faz com a gente mesma. Ai, que burra, não percebi isso, né? Ai, que droga, como eu sou ruim disso daqui, não estou dando conta, não sei. Ai, que medo que eu estou sentindo, e por aí vai, né? A gente acaba muitas vezes, por meio dessa autofala inadequada, dificultando a nossa capacidade de termos boas atitudes. Porque as atitudes são o reflexo do nosso pensamento e da nossa emoção. Existe uma linha que mostra o seguinte: cada pensamento que nós temos gera em nós uma emoção e essa emoção gera em nós uma atitude. Então, por exemplo, se eu chego diante de uma situação de trabalho onde eu vou ter que falar com pessoas e a hora que eu chego lá eu vejo um grupo que já está reunido e de repente eu penso: nossa, esse povo está com uma cara de exigente. Ai, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir fazê-los ficarem atentos e gostarem do que eu vou dizer aqui? Muitas vezes, a esse pensamento, a emoção que virá vai ser uma baita insegurança, uma sensação de receio da minha parte, de não agradar, por exemplo. E certamente, se eu alimentar esse estado interno, é muito provável que eu me posicione para falar com aquelas pessoas numa atitude comunicativa encolhida. Eu vou falar com as costas curvadas, esfregando as mãos, olhando para baixo com uma boca que quase não abre. E aí eu vou sinalizar claramente o meu desconforto. Vou ser percebida como alguém que está insegura e vou gerar uma reação do cara pensar na morte da bezerra ou em qualquer coisa que não seja aquilo que eu estou dizendo naquele momento. Tá? Então, o nosso estado interno, Big, tem um papel fundamental nesse processo e por isso a importância da autofala. Quando eu recebo as pessoas que vêm me procurar, todos querem falar melhor e eu chego para eles e falo assim: muito importante esse teu desejo, legal você tá craque para falar bem com os outros, mas eu tenho que te contar que você deve dar primeiro atenção ao que você fala consigo mesmo. E eles olham para minha cara, tipo, é doida, né? O que ela está falando? Né? O que eu quero aqui é falar para fora, não para dentro. Pois é, só que a gente fala para dentro o tempo todo, você sabe bem disso, e muitas vezes são pensamentos destrutivos. Muitas vezes são formas rigorosas e exigentes demais da gente com a gente mesma, né? E isso pode gerar atitude lá na ponta inadequada, e certamente eu vou ter aí uma crença autorrealizável, né? Porque eu estou morrendo de medo de falar com aquele grupo hostil, eu me apresento diante deles encolhida, demonstrando insegurança, e claro que eles vão reagir de forma negativa, né? É o que eu chamo de crença autorrealizável, tá? Então, querida, cuidar do nosso estado interno é essencial. Agora,
Quando eu digo isso, eu sei também que nem sempre isso está totalmente no nosso comando. Às vezes, sabendo disso, eu vou lá me aproximar de uma situação de exposição, Big, e eu vou voluntariamente pensar assim: estou preparada, estou pronta, vou entregar bem. Só que às vezes, e você deve conhecer isso muito bem, aparece um tal diabinho, sabe? Que fala assim: será? Puxa, você poderia ter estudado um pouco mais? Você poderia ter melhorado aquele seu slide, não é? E às vezes a gente fica meio refém. Existe uma pesquisadora lá de Harvard, americana, a doutora Amy Cuddy, que mostra para a gente que sim, esse caminho é verdadeiro. Pensamento gera emoção, emoção gera atitude. Só que ela nos ensina, Big, que se trata de uma via de mão dupla. Ou seja, a nossa atitude comunicativa também impacta na nossa emoção e, consequentemente, no nosso pensamento. Minha querida, eu via isso na prática quase que diariamente lá na TV, quando um repórter meu chegava para trabalhar e não estava num bom dia, tá? Estava chateado, brigou em casa, tá com dor de barriga, dor de dente, sei lá, né? E assim, eu, claro que sempre escutava, apoiava, acolhia, fazia um carinhozinho, né? Só que assim, ó, daí a pouco esse cara tinha que entrar ao vivo. E era muito comum que eu desse orientações para eles voltadas para a atitude comunicativa, que é o que a gente tinha que entregar e é o que constrói percepção. Ainda, apesar da inteligência artificial, as pessoas não conseguem adivinhar o nosso estado interno. Elas vão se basear nos sinais que nós emitimos, ou seja, na nossa atitude comunicativa. E aí eu falava coisas do tipo, cara, vamos lá, postura de quem está no controle da situação, olha de frente para a câmera, projeta essa voz legal, capricha na articulação, sorriso nessa cara, porque você vai falar de uma coisa de conteúdo legal. Big, qualquer um de nós é capaz de seguir uma orientação desse tipo, tá? E aí o que acontecia? Ele entregava, para quem estava assistindo, valeu, até porque era uma coisa curtinha, uma entrada ao vivo de um minuto e pouquinho, né? Só que era muito comum, querida, eu ouvi deles, na sequência, algo do tipo: nossa, Leni, você sabe que eu estou me sentindo melhor? Hoje eu vou conversar com a minha mulher, a gente vai se acertar. E eu falava, meu Deus, o que virou esta chave? Quando eu tive acesso aos estudos da Amy Cuddy, é como se alguém tivesse acendido a luz para mim. Porque ela demonstra claramente o tanto que a minha atitude sinaliza para o meu cérebro o meu estado. E o cérebro assimila aquele estado e passa a torná-lo verdadeiro. Quando você está, Big, por mais que você, de repente, esteja chateada, mas você vai ter que se colocar de uma forma mais positiva, quanto mais você usa sinais ou emite sinais de uma atitude comunicativa de quem está no controle da situação, mais o seu cérebro acredita nisso e estimula as glândulas do seu corpo a produzirem hormônios naquela linha. Amy Cuddy descobriu que quando uma pessoa está numa atitude corporal, por exemplo, de poder, ela secreta mais testosterona, que é o hormônio do agir, do fazer, e bem menos cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a atitude define a resposta cerebral. E isso precisa ser conhecido para ser usado a nosso favor. É um ponto fundamental, principalmente para a gente que trabalha usando a comunicação. Eu vou ficar te devendo o autor do livro. Eu li recentemente, Leni, que aquela história, né, que os nossos pais, principalmente as nossas mães, diziam: não pense isso ou não fale isso, porque o universo está ouvindo. Conspira, né? Hoje já tem um estudo científico de que o universo a gente não sabe, mas o cérebro a gente tem certeza, né? Exatamente, minha querida. É isso mesmo. Um poder, né? É um poder absurdo que a gente tem que ser usar a nosso favor, né? E sem nenhuma conotação de positivismo barato. Não, é ciência. Claro, é ciência pura, exato. É funcionamento do cérebro, é neurociência, é isso mesmo. Exato. Leni, eu ficaria horas aqui conversando com você, mas outras pessoas te esperam
né? E eu quero também não ser egoísta, eu quero te dividir, já que você separou um pouco do seu tempo para gente, Com muita alegria, viu? para a gente ir para os finalmentes. Eu queria que você deixasse uma reflexão, uma dica 10% mais para quem chegou até aqui e ficou te ouvindo. Big, nós sabemos que grande parte da nossa comunicação acontece no nosso dia a dia de forma absolutamente inconsciente, tá? A gente abre a boca e sai falando. Quando a gente olha para a delicadeza desse processo, quando a gente olha para o potencial que esse processo tem de nos fazer estabelecer boas relações ou más relações, de fazer com que a gente se sinta mais feliz ou menos feliz, o convite é para que a gente olhe para esse processo de forma consciente e responsável. O convite é para que a gente procure desenvolver uma boa comunicação nas nossas relações. E eu afirmo a você, minha querida, que uma boa comunicação é o resultado de algo que vem de uma boa pessoa. Então, que a gente se dedique a nos tornarmos seres humanos cada vez melhores, identificando os nossos pontos fortes e colocando-os a serviço das pessoas que estão ao nosso redor, porque o nosso talento tem que ser direcionado e colocado a serviço do outro, e identificando eventuais pontos de cuidado que nós temos que ter para que a gente busque voluntariamente ajustá-los e corrigi-los. Quando nós nos tornamos seres humanos melhores, nossa comunicação floresce. Que lindo! Eu queria te dizer, eu já disse isso pessoalmente várias vezes, mas também faz parte de uma comunicação assertiva, quando a gente quer registrar, né, quando que a gente quer deixar para o outro a importância dessa pessoa na nossa vida. E você é uma das pessoas que tem essa importância na minha vida. Oh, querida, obrigada. Fico muito feliz. Você é uma pessoa que eu admiro demais e uma amiga muito querida, muito especial. Um presente mesmo, uma dádiva, viu? Na minha vida. Eu valorizo muito e agradeço sempre. Obrigada. Eu também. Eu agradeço quem ficou aqui com a gente. Curta, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário. E mais uma vez, Leni, obrigado por sua generosidade. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada a você e as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Beijo.